Vamos lá, empresário. Vamos falar hoje de um importantíssimo relatório, talvez o mais importante de todos dentro de uma empresa, que é o relatório de fluxo de caixa. Você tem que ter esse relatório dentro da sua empresa, senão você está correndo sérios riscos financeiros de não enxergar coisas importantes na sua empresa. Vamos lá. Começar conceituando esse fluxo de caixa. Então, o relatório de fluxo de caixa é um relatório que vai te mostrar o regime de caixa que a gente fala, ou seja, de uma maneira simples, dinheiro entrando, dinheiro saindo. Só importa se o dinheiro entrou, se o dinheiro saiu dentro desse relatório. Qual é a visualização desse relatório? Eu vou colocar na edição aqui. A gente vai usar o dashboard 4.0 da Easy para demonstrar esse relatório. Você vai ver a carinha dele ali. Mas a ideia dele é registrar mês a mês entradas e saídas financeiras a partir de categorias bem organizadas. E aí vem a primeira grande dica que eu vou te dar para ter um relatório de fluxo de caixa muito bom, para ter um relatório de fato útil e não só um relatório que você vai olhar e não vai fazer nada com ele. Então você precisa ter boas categorias, uma categorização, um plano de contas muito bem feito dentro da sua empresa para você ter um relatório de fluxo de caixa de qualidade. Segundo grande ponto é que, óbvio, se você não controla a parte financeira da sua empresa, dificilmente você vai ter um fluxo de caixa que realmente demonstre ali a verdade da sua empresa. Então, invista um certo tempo e um certo dinheiro para que você adquira um software de gestão financeira e passe a controlar dentro da sua empresa as entradas e saídas de dinheiro perfeitamente nas categorias que a gente acabou de falar, nesse padrão que você tem que montar dentro da sua empresa. A partir desse momento, se você tem boas categorias, um bom padrão de informação, e se você tem um bom controle financeiro dentro da sua empresa, registra tudo que entra, registra tudo que sai, você está preparado agora para entender um pouco melhor e ter o seu próprio relatório de fluxo de caixa. Então vamos lá. Quero mostrar para vocês um pouquinho do relatório de fluxo de caixa. Vocês vão estar vendo essa tela aí do dashboard da Easy, dessa ferramenta da Easy, mostrando o relatório de fluxo de caixa. Perceba que no relatório de fluxo de caixa aqui, ele vai ter essas categorias que eu falei para vocês. Ele vai ter os valores totais dessas categorias no mês específico. E já vou falar dessas duas outras colunas. Então, olha só, dentro das categorias a gente tem receitas, custos, despesas fixas e investimentos. Eu indico muito que você padronize sua empresa para essas 4 possibilidades de saídas. Então, custo variável, despesa fixa, investimento e também as saídas não operacionais. Tente usar essa lógica aqui dentro da sua empresa de padrão. Dentro do fluxo de caixa, então, você tem as categorias e essas categorias são abertas dentro do nível primário. Então, o nível do custo variável é um nível primário. Dentro desse custo variável, temos níveis secundários ali, níveis 2 de categorias. Então, por exemplo, custos tributários e financeiros. E dentro deste nível 2 ainda temos um terceiro nível, que é um nível aqui, por exemplo, do pagamento do Simples Nacional. O registro financeiro que foi executado aqui, desse pagamento do Simples Nacional, o que quer dizer esse 887? Quer dizer que ao longo do mês de fevereiro, saiu dinheiro da empresa no valor de 887 nesta categoria de Simples Nacional, que pertence à categoria de custo tributário, que pertence à categoria de custos variáveis. Então, essa é a lógica do relatório de fluxo de caixa. Ter 3 níveis bem definidos e você conseguir enxergar o montante de saída ou montante de entrada em cada nível desse. Então, o nível 3 aqui, ele tem uma ideia muito de ser mais específico, né? Simples Nacional, outros impostos. Vamos abrir aqui, por exemplo, o custos com fornecedores e matérias-primas. Então, você vê que o nível 3 fala de fornecedores de embalagens, fornecedores de EPI, outros custos com serviços, ele tem uma ideia de ser mais específico. Dentro do nível 2, ele tem uma ideia de aglomerar isso em alguma categoria interessante para análise da sua empresa. Quero saber quanto eu gastei com fornecedores, eu quero saber quanto eu gastei com a parte tributária, então ter essa visão mais aglomerada. E o nível primeiro, o primeiro nível aqui, custo variável, um conceito mais amplo de gestão financeira.
ou seja, todos os custos que variam de acordo com a receita estarão aqui dentro do custo variável. Então, essa é a ideia do fluxo de caixa. Dentro dessas categorias, como eu já citei para vocês, todas as saídas financeiras que foram registradas nessa categoria estão acumuladas aqui dentro desse valor de, por exemplo, 829 em outros custos com produtos e serviços, dentro desse mês específico. E as categorias de nível superior vão somar as categorias de nível inferior, como ali a lógica diz, certo? E aí tem dois caras muito interessantes que eu quero mostrar para vocês e também um plus, um asterisco, um bônus ali no final que vai te ajudar a ter uma ótima percepção também sobre esse relatório. Vamos lá. Dois carinhas que eu quero mostrar aqui para vocês que são interessantes, a análise vertical e a análise horizontal. A análise vertical, tenha essa análise no seu relatório de fluxo de caixa, porque ela te ajuda muito dentro da percepção da empresa. Ela vai dizer quanto por cento aquela linha, aquela categoria equivale em relação à receita. Então, a relação daquela linha, daquela categoria com a receita. Exemplo, eu gastei 5% aqui, ó, dos meus custos variáveis em relação à receita de fevereiro. Então, esses 76 mil aqui de custo variável equivale a 5% da receita de fevereiro. E isso vai te dar uma percepção de, opa, será que eu estou gastando muito esse mês com aquela destino, né, com a minha despesa com o pessoal, com a minha despesa administrativa, como estamos em relação à receita com aquela categoria de despesa. Como muita gente pergunta, vamos aqui para despesa com o pessoal. Despesa com o pessoal, 161 mil gastos no mês de fevereiro. E ela equivaleu a 10,6% da minha receita. Então, esse é o potencial da sua análise vertical. Você entender, de fato, para onde está indo o dinheiro da sua empresa em relação à receita. Isso vai fazer com que você tome boas decisões dentro da empresa. Já a análise horizontal, ela vai fazer uma referência naquela linha, naquela categoria, em relação ao mês anterior. Ou seja, será que eu estou gastando mais com despesa pessoal ao longo do tempo? Quanto que está subindo, crescendo ou reduzindo a minha despesa com o pessoal? Então, quando eu olho aqui, 2,9% quer dizer que reduziu 2,9% em relação ao mês anterior. Reparem, mês anterior, janeiro, 166 mil gastos. Mês de fevereiro, 161 mil gastos. Então, houve uma redução de 2,9% da despesa com o pessoal. Esse é o potencial dentro da análise horizontal no fluxo de caixa. E é essencial que você olhe categoria a categoria na análise horizontal. Aí você vai perceber onde eu estou gastando mais dinheiro, onde eu consegui reduzir os meus gastos, os meus custos. Então, é importante para você ir gerenciando a sua empresa a partir dessa análise horizontal. Dito isso, falamos de análise vertical, falamos de análise horizontal, vamos falar um pouquinho dos totalizadores de lucro dentro do fluxo de caixa. Então, perceba que eu sugiro que coloquem sempre 3 aqui lucros dentro do fluxo de caixa. O lucro bruto, que é esta linha, ou seja, ele vai deduzir da receita, tirar da receita somente os custos variáveis, somente aqueles custos que variam de acordo com a receita. Depois do lucro bruto, a gente tem as despesas fixas e tirando as despesas fixas do lucro bruto, a gente tem o lucro operacional, aquele lucro que diz o quanto a minha empresa é boa em operar. Ou seja, gastei para vender, gastei para fabricar, para comprar, gastei também para manter a minha empresa, pessoas, administrativo, etc. Quanto que essa operação da minha empresa gerou de fato de lucro. E por fim, o lucro líquido, que é o lucro que vai dizer após os investimentos. Então, a decisão do sócio em investir é um registro de investimento no fluxo de caixa, que depois do lucro operacional vai gerar o lucro líquido. Então, eu tiro os investimentos ali do lucro operacional e me sobra o lucro líquido da empresa, de fato. De novo, porque é importante, todas essas referências do fluxo de caixa, a gente sempre está falando em dinheiro entrando, dinheiro saindo. Perfeito, pessoal? Resumo aqui para vocês do relatório de fluxo de caixa, para que você decore aí, para que você tenha um bom relatório de fluxo de caixa na sua empresa. Primeiro, para ter um bom fluxo de caixa, você precisa ter um bom padrão de inserção de dados. Quando eu falo um bom padrão,
um bom plano de contas dentro da sua empresa. Segundo, você tem que ter um bom controle. Tem que ter o registro de todas as entradas e saídas da sua empresa. E terceiro, você possivelmente vai facilitar muito a sua vida você ter um software que faça essa geração de informações de uma maneira mais fácil. E tendo esse software, caso você ache interessante e vai te trazer uma velocidade enorme, também opte por construir um painel, um dashboard, como esse dashboard 4.0 da Easy, que vai facilitar a sua visualização e sua análise. Espero que você tenha entendido bem o relatório de fluxo de caixa e, por favor, deixe qualquer dúvida aqui embaixo que a gente vai tirar e mande para os seus amigos empresários para eles conhecerem esse grande relatório importantíssimo dentro das empresas.